este colóquio em homenagem a Frei Tito de Alencar, que há 35 anos, exatamente, fazia o seu último gesto, o seu último testemunho na sua luta contra a ditadura. Eu quero saudar, no início desta abertura, a presença do Dr. Valdemar Mancini, representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Saudar também a representante do vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, a doutora Sônia Regina Mazzi. Meus caros amigos, o Frei Beto exprimiu muito bem na homilia que ele fez na celebração eucarística desta manhã. Ele resumiu muito bem o sentido desse colóquio. Ele encontra o seu lugar nessa escola, na escola dominicana, escola que se rege por um plano que nós chamamos ratio studiorum, um plano de formação, de educação, em cujo exórdio, cujo proêmio está afirmado que toda formação teológica, sem detrimento da procura do mais alto nível acadêmico, se fará sempre dentro do horizonte próximo da uma opção, de uma opção pelos pobres, de uma opção pelos oprimidos, de uma opção pelos menos favorecidos. Encontra, pois, um colóquio como este seu pleno lugar na nossa escola, e ele segue a sequência de outros colóquios que já tivemos, como o que praticamente inaugurou essa casa, sobre o grande Padre Lebré, o colóquio sobre a Igreja e os Direitos Humanos, o colóquio sobre arte e transcendência, preparando já um colóquio no início do ano que vem sobre um tema que continua sendo muito problemático, que são as relações da Igreja e do Estado, e do Estado laico. Falaremos de Frei Tito, das circunstâncias da sua prisão, falaremos daquele momento histórico nesses 2 dias. Aqui só me cabe abrir esta sessão e, no quadro dessa abertura, eu passo a palavra ao nosso amigo, também companheiro de exílio, amigo de Frei Tito, Aloísio Nunes Ferreira. Meus amigos, na abertura desse colóquio, que vai se desenvolver na perspectiva traçada pelo Frei Oswaldo, dedicado a homenagear a lembrança do Frei Tito, a rememorar as circunstâncias do seu sacrifício e a tirar daí as lições, extrair as lições que afirmam a qualidade da luta pelos direitos humanos do nosso país. Eu simplesmente quero compartilhar com vocês uma lembrança muito pessoal.
Não vejam nisso, por favor, nenhum saudosismo, mas apenas a expressão de saudade, saudade de um amigo, cuja lembrança é para mim muito pungente, das lembranças mais fortes que tenho. A lembrança do Tito moço, chegando a Paris, nas circunstâncias em que todos conhecemos, o embaixador. Eu já estava por lá, saí do Brasil no final de 68. Eu tinha sido um militante muito ativo no movimento estudantil, quando conheci esses dois senhores que estão aqui ao meu lado, esses dois sessentões, o Beto e o Oswaldo. Frequentava o convento dos dominicanos na Rua Cariri, porque aquilo era ali era um ponto de encontro das mais diferentes correntes de pessoas que se opunham à ditadura. E não faltava, embora não fosse católico, no sentido estrito, a missa no convento, com o objetivo de encontrar com os amigos, ouvir os sermões do Frei Josafá e do Frei Tito e pegar os meus exemplares do Brasil Urgente para distribuir. Não tinha convivência muito estreita com o Tito, eu não conhecia. Minha convivência mais estreita era com o Beto e especialmente com o Oswaldo. Quando o Tito chegou, eu já estava na França, tinha tido ordem de prisão aqui no Brasil e tive que rumar para o exílio. Estavam lá também o Oswaldo, o Raton, o Magno, todos dominicanos da mesma geração. Eu tinha tido a felicidade de poder me estabelecer na França com um bom emprego, numa instituição, aliás, que é muito cara aos dominicanos, o IFET, aos dominicanos e aqueles que são familiares da obra do Padre Lebré. A minha casa, portanto, era uma casa que se distinguia da casa da maioria dos companheiros de exílio pela comodidade. Eu tinha uma casa que parecia com uma casa brasileira, classe média. E nos encontrávamos. Costumávamos nos encontrar no domingo para almoçar, tomar caipirinha, lembrar do Brasil, falar das nossas lutas comuns, das nossas preocupações, mas sobretudo conviver, nos divertir. Nós éramos jovens da casa dos 20 anos. Quando chega o Tito se agregou a esse grupo familiar. Eu me lembro da alegria do Tito. Não sei se essa alegria era própria dele, que eu não convivi com ele, própria do seu temperamento, ou se vinha do desafogo, o fato de estar finalmente livre das garras dos seus procuradores. Mas o fato é que o Tito se agregou ao nosso grupo. Me lembro do Tito tocando violão, cantando, dançando chachado com a minha sogra, dando a brigada, brincando. Mas aos poucos, houve um momento em que o Tito fez um comentário que naquele momento me passou desapercebido. Ele comentou, creio que com Oswaldo e comigo, também não sei se o Oswaldo se lembra, que um determinado companheiro nosso poderia ser uma infiltração da polícia no nosso grupo, da polícia brasileira ou da CIA no nosso grupo. Não levei muito, não cheguei a me preocupar com o assunto, porque nós vivíamos naquela época com uma espécie de uma paranoia. Achávamos que, não sei se verdadeiro ou falsamente, que a polícia estava presente acompanhando os nossos passos, ou a polícia brasileira, ou a própria CIA. O fato é que não levei muito em conta isso. Mas, com o passar do tempo, outras preocupações da mesma natureza foram sendo manifestadas pelo nosso querido Tito. E aos poucos, a alegria que ele manifestava foi